Não é tudo que tem alteração do relevo da pele que é celulite. Vocês vão achar que isso aqui é celulite, mas não é celulite. Isso aqui é lipedema. Aliás, eu tenho lipedema em grau 1 aqui, eu tenho lipedema em grau 2, eu tenho lipedema em grau 3, eu nem coloquei o grau 4 porque é muito gritante. Eu tenho uma afecção aqui multifatorial que está associado a macroangiopatia do tecido adiposo, aumento da permeabilidade de proteínas e aumento de fragilidade capilar. Primeiro ponto é avaliar corretamente. Não tratem lipedema como celulite. Depois, eu tenho que sacar o linfedema. Mas o problema é que às vezes os pacientes chegam com um quadro bem menor. Aqui eu tenho linfedema bilateral, aqui eu tenho unilateral e aqui eu tenho lipedema, beleza? Num quadro mais acentuado, grau 3 entre 4. Diferente, né? Linfedema é o acúmulo de líquido, ok? De proteínas, eu tenho uma alteração do sistema linfático. Isso tem que ficar bem claro, ok? O que é celulite? Cara, celulite é quando eu olho esse tipo de imagem. Pode mostrar ali. Isso aqui, ó. Quando eu olho essa imagem bem característica de alteração tegumentar, o meu paciente não tem obesidade, ok? Eu tenho uma alteração do relevo. Olha o antes e olha o depois. Isso aqui é celulite. Lipedema é uma coisa, linfedema, alteração do sistema linfático é outra e celulite é outra coisa. E ainda eu tenho acúmulo de gordura, né? Que aí eu posso ter gordura localizada, obesidade. São outros quadros, eu vou tratar a celulite posteriormente, mas tudo isso leva uma alteração do relevo cutâneo e vira uma loucura. Se você já sabe que linfedema é muito simples, todos vocês sacam de primeira, normalmente pode ser bilateral, mas normalmente é unilateral, tem algum histórico de alteração do sistema linfático. O lipedema é um pouco mais complexo, mas eu vou diferenciar o membro superior do membro inferior, eu vou ter uma simetria e eu vou ter um acúmulo de gordura lá em cima dos maléolos, lá no tornozelo. Se isso ficou claro, agora nós entramos no mundo da celulite. Se vocês entenderem a fisiologia, a fisiopatologia, nós vamos evoluir para o tratamento de uma forma muito simples e segura. Vai ser muito fácil para vocês entenderem o que é celulite. Os autores falam que inflamação e fibrose, tá? Esse é um artigo publicado em 2013 no Clinics in Dermatology que fala justamente sobre os avanços e os tratamentos, as controvérsias em relação à celulite. Esse artigo foi publicado em 2020. Ele faz uma relação da celulite com algumas células, com a relação de estrogênio, prostaglandinas, basicamente alteração de marcadores inflamatórios, as interleucinas 6 e 1 aqui estão relacionadas, entre outros fatores, ativação de macrófagos, isso me gera o quê? Inflamação. Então, sim, quem fala, porra, tá errado celulite, porque it remete à inflamação, celulite não tem inflamação, é febre. Não, tá errado, cara, tá atrasado pra cacete, esse artigo publicado em 2020, e isso se fala desde 2013, desde 2013 já se fala isso. Então o que eu tenho? Os macrófagos, resposta autoimune, ou seja, uma inflamação crônica de baixo teor, e obviamente eu sigo para proliferação de fibroblasto. Toda vez que eu tenho proliferação de fibroblasto, o que eu tenho? Estímulo da produção de colágeno. E aí aqui tá, deposição de colágeno e celulite. Então eu tenho um ciclo fechado aqui muito bem delineado pela literatura. O que causa isso? Bom, o que causa isso é um tanto quanto complexo. Se fala em estrogênio aqui, tem alguns outros artigos relacionando ao ciclo menstrual da mulher, a secreção de metais proteases, mais especificamente a gelatinase B, que teria a capacidade de degradar a tríplice hélice do colágeno e a partir daí gerar um processo inflamatório crônico de baixo teor. Se eu tenho inflamação, né, se eu tenho mediadores inflamatórios atuantes, é muito comum que em um determinado momento eu aumente a replicação de fibroblasto e acabe aumentando a deposição de colágeno tecidual.